Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que em nossa vida. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede de estarmos aqui para examinarmos criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna. Buscando por meio desses estudos e ensinamento da palavra, alcançar uma vida em Cristo Jesus consolidada, firmada na fé. Esse é o nosso propósito, de estarmos aqui durante essas madrugadas, ao amanhecer de cada dia, procurando levar até você uma palavra de vida, de esperança, de confiança em Deus. Que essa palavra venha te fortalecer em toda a sua necessidade, em toda a sua carência. Aonde houver a necessidade do poder desta palavra agir na sua vida, que Deus assim faça por meio dessa palavra, no nome de Jesus, na tua vida nesse dia, nesta hora, neste momento. Dando continuidade à primeira carta de Coríntios, ainda no capítulo 1, começando hoje o versículo 25 ao 31, nós vamos estudar o tema o qual o apóstolo Paulo ele diz: o chamado e a vocação dos santos. Então vamos ler, vamos deixar que o Espírito Santo ele venha nos dar o discernimento e venha nos ajudar a compreender, a entender esta palavra. Diz assim então a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 25 ao 31. O chamado e a vocação dos santos. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco os nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente os que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos observando, por meio dessa narrativa do apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, a igreja de Coríntios, a sua primeira carta, e ele trazendo aqui esse terceiro assunto que ele aborda, que é o chamado e a vocação dos santos, onde ele expressa de maneira bem objetiva o agir de Deus. Esse agir de Deus é de uma forma diferente daquilo que nós pensamos, do que humanamente as pessoas imaginam ser. Deus não age pela lógica humana. Deus não realiza a vontade dele pela lógica humana, mas sim pela própria vontade dele. E ele diz aqui que aquilo que
para o mundo é loucura, para Deus, essa loucura que o mundo pensa é mais sábia do que os seres humanos. Porquanto a insensatez, ou a mesma coisa, a loucura, que muitas pessoas imaginam que elas têm uma sabedoria, uma inteligência acima de Deus. Isso é impossível. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os poderes dos homens. Para aqueles que acham, para aqueles que imaginam que Deus é insensato e que Deus é fraco, aí Paulo está aqui afirmando de que essa forma de que o mundo pensa a respeito de Deus é totalmente ao contrário do que eles pensam. Porque a sabedoria e o poder de Deus está acima de todos. Aí Paulo diz: irmãos, irmãos, contemplai a vossa vocação, o vosso chamado. Todos somos chamados, todos temos uma vocação em Cristo Jesus. Quando Deus te escolheu, quando Jesus te escolheu, Ele mesmo afirma isso: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, ou designei, para que vades e dei frutos, e que sejam frutos de vida eterna. Então todos nós temos uma vocação diante de Deus. Temos um chamado. E precisamos entender esse chamado de Deus. Esse chamado, ele nos leva a nos separarmos completamente para exercermos essa vocação de Deus em nossas vidas. Aí ele diz: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios. Deus não escolheu muitos sábios de acordo com critérios humanos. O critério de Deus é completamente diferente. Deus escolheu pessoas simples, pessoas que, para o mundo, como diz aqui o apóstolo Paulo, são pessoas que não teriam nenhuma capacidade. E Deus usa essas pessoas que o próprio Deus o acolheu e o capacita elas para envergonhar a sabedoria daqueles que se acham sábios. Pois, pelo contrário, Deus escolheu justamente os que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. Deus escolheu para o mundo aquilo que o mundo chama de loucos, para envergonhar exatamente os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco e ridicularizar, fraco para ridicularizar o que é forte, para envergonhar o que é forte. Deus escolheu aqueles que para o mundo é ridículo, que o mundo procura ridicularizar, que o mundo procura humilhar. Deus escolheu essas pessoas exatamente para envergonhar aqueles que se acham fortes. Aí nós temos muitos exemplos na palavra de Deus a respeito dessas escolhas de Deus, dessas pessoas que o mundo despreza, que o mundo muitas vezes humilha, que as pessoas humilham, que aqueles que se acham fortes e sábios humilham, só porque tem condições financeiras melhor do que o outro, ou vivem uma vida aqui nesse mundo melhor. As coisas desse mundo não têm nenhum valor para aquele que segue a Jesus de todo o coração. A vida nesse mundo, em Cristo Jesus, a importância e o valor que nós colocamos
em primeiro lugar, é o reino. É o reino dele. É a vida eterna nele. É a vida eterna que está aqui escrita nas Escrituras e que devemos encontrá-la e buscar, alcançar por meio do próprio sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Nós podemos olhar aqui o exemplo de Raabe. Quando Deus chegou para Jericó, chegou para Josué e deu a promessa a Josué, colocando ele como o novo líder daquele povo para que eles viessem a conquistar a terra prometida, porque Moisés estava morto. A primeira coisa que Deus trouxe é a conscientização da morte de Moisés. Mas aí você pergunta, mas Josué não sabia? Todos sabiam que Moisés estava morto. Já estava há muitos dias que não se tinha notícia a respeito de Moisés, porque o corpo dele não foi encontrado. Foi necessário que Deus enviasse um arcanjo, Miguel, para esconder o corpo de Moisés, para lutar pelo corpo de Moisés, porque Satanás queria o corpo de Moisés. Não sabemos qual era o objetivo de Satanás em querer o corpo de Moisés. Mas Deus não permitiu nem que Satanás tocasse no corpo de Moisés. E aí Deus envia um arcanjo, o arcanjo Miguel, guerreiro. E diz a palavra que o arcanjo Miguel não se atreveu a dizer nenhuma palavra a Satanás, a não ser essa frase: que o Senhor te repreenda. E Deus escondeu o corpo de Moisés. Aonde? Ninguém sabe. Deus tem aonde esconder. O esconderijo secreto dele. É lá onde ele esconde os seus, os que pertencem a ele. Aí Deus deixou passar aquele tempo. Aí chega para Josué, e diz: Josué, Moisés, ele está morto. Ou seja, isso é um fato, é uma realidade, que você precisa tomar conscientização, e que esse povo precisa conscientizar disso. A vocação, o chamado de Moisés, tinha chegado ao fim. Deus havia dito a ele que ele apenas iria ver com os olhos a terra prometida, mas não entraria na terra prometida. Porque no decorrer daquela jornada e caminhada no deserto, Moisés agiu contrário em um momento à vontade de Deus. Deus deu uma ordem a ele para ele fazer algo e ele fez, mas fez de uma forma onde ele expressou a sua raiva humana, a sua vontade humana. Quando Deus disse para ele, o povo estava ali reclamando, o povo estava constantemente em cima dele, cobrando, fazendo cobranças a Moisés, porque não era fácil lidar com aquele povo em meio àquele deserto. Era um deserto. Era uma prova, uma jornada que apenas imaginamos. Mas Deus cuidava daquele povo. Deus não permitia que o sol viesse a queimar a pele deles durante o dia,
Deus colocava uma nuvem cobrindo o sol, e à noite Deus colocava colunas de fogo para aquecer, porque a noite era fria demais. Era fria, que se não tivesse aquelas colunas de fogo, o ser humano não suportava, morreria no frio. De tão frio que era as noites, naquele deserto, naquela jornada daquele deserto, durante aqueles 40 anos. Mas houve um momento que Moisés, ele acaba agindo pela própria vontade, expressando a sua própria vontade ou indignação, não contra Deus. Provavelmente, com certeza, era contra a revolta daquele povo. Aquele povo que se mostrou muitas vezes rebelde durante aquela jornada. E por isso, milhares deles acabaram morrendo naquele deserto. Eles estavam com sede. E então eles corriam para Moisés. Nós queremos água, estamos com sede. E ficava naquele questionamento e naquela cobrança. Moisés ia lá, orava a Deus. Senhor, providencia a solução. O povo está com sede. Estamos no deserto. Estamos dias sem beber água. Aí Deus disse: Moisés, está vendo aquela pedra ali? Havia uma pedra, uma rocha. Vai lá, pega o teu cajado e toca nela. E ela vai jorrar água. Aí Moisés foi. Mas em vez de Moisés apenas tocar com o cajado na pedra, na rocha, ele bateu com força na rocha com o seu cajado, demonstrando um tipo de indignação, de revolta. E por esse motivo, por essa razão, quando ele faz isso, embora ele tocou com tanta força, demonstrando raiva, e mesmo assim, aquela rocha jorrou água, nasceu ali uma fonte de água que saciou a sede de todo aquele povo. Mesmo assim, Deus então chegou para ele e disse: ó, Moisés, porque tu agiu desta maneira, você apenas vai olhar, você vai ver, você vai com os teus olhos ver a terra prometida, mas eu não vou permitir que você entre nela. É interessante a forma como Deus age. É por isso que nós temos que ter todo o cuidado. Embora estejamos vivendo a graça de Deus, o tempo da graça, a dispensação da graça de Deus, nós temos que ter todo o cuidado de não acharmos que somos mais entendidos do que Deus, ou que Deus vai agir por meio da nossa maneira humana de sabedoria, de entender, de compreender as coisas. Não, nós precisamos estarmos alinhados juntamente com o Espírito Santo para entender cada momento de nossas vidas e saber, muitas vezes, estar calado e saber a hora certa de se falar. Por isso que a palavra de Deus nos fala que nós temos que ser tardios no falar, mas apressado em ouvir. Então, isso é uma forma de viver em sabedoria. Porque qualquer palavra insensata que você possa pronunciar pode lhe trazer uma consequência indesejada. Se não trouxer na hora, vai trazer depois. Pois tudo que nós plantamos, nós haveremos de colher. É como diz a palavra. Então, voltando aqui, que Deus escolheu justamente
aquilo que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para envergonhar os que se acham fortes. Aí temos o exemplo de Raabe. Quando Deus falou para Josué, ó Josué, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Você não precisa se preocupar. Onde a planta dos teus pés pisarem, eu vou dar por herança. Eu estou contigo. Ser forte e corajoso. Deus repetiu 3 vezes essa frase. Ser forte e corajoso. Porque eu sou contigo. E nada vai poder te vencer. Mas ele tinha que permanecer em seu chamado, em sua vocação. Ele tinha que permanecer diante de Deus, sendo conduzido ali plenamente pela vontade de Deus. Aí Deus disse: você vai guiar o meu povo à terra que eu prometi aos seus pais. Porque os pais daquele povo que estava ali já haviam morrido no deserto, devido exatamente aos seus atos e às suas ações de rebeldia. Não foram pacientes, não suportaram a prova. Então Deus vai e disse para José: nada vai te vencer. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus dá garantias. Deus dá garantias a Josué de que ele será bem sucedido em toda a empreitada dele. E ele vai confiante, lógico. Ele tem Deus agora com ele. Ele é o novo líder daquele povo. Mesmo que caia sobre os ombros dele essa grande responsabilidade, que ele tinha convicção de que era uma grande responsabilidade, ele tinha conhecimento daquele povo, que ele caminhou junto com aquele povo durante aqueles 40 anos naquele deserto. Aí eles atravessaram o Jordão e encontraram a primeira dificuldade. Eles tinham que vencer uma cidade chamada Jericó. Eles se acampam antes, descansam. José vai analisar as condições daquela cidade. Ele fica observando a cidade debaixo de uma árvore, a uma distância que o inimigo não podia enxergá-lo. E Deus envia um anjo, um príncipe dos céus. Naquele momento em que Josué está lá, olhando, admirando, provavelmente, aquelas grandes muralhas. E como encontrar uma forma de vencer aquelas muralhas, de ultrapassar aquelas muralhas, que eram muralhas gigantes, muito altas, muito largas. E o anjo do Senhor vem e aparece a ele. E quando Josué nota a presença do anjo, embora não sabendo o que é um anjo, Josué chega a perguntar: você é um dos nossos ou é um dos nossos inimigos? Aí o anjo diz: não, eu sou um príncipe do reino de Deus. E eu vim aqui trazer as instruções para você vencer e destruir essa cidade. E aí o anjo passa para Josué as instruções. Mas antes de Josué colocar em prática o que da parte de Deus foi trazido a ele, de que ele tinha que dar uma volta ao redor daquela cidade uma vez por dia, e no último dia 7 vezes. E aí as muralhas iriam cair. Mas antes disso, Josué manda 2 espias disfarçados
para entrar na cidade e fazer ali uma análise completa de como é a defesa daquela cidade por dentro. Eles estavam vendo por fora que aquela cidade era protegida por aquelas muralhas, que humanamente o homem não conseguia ultrapassar, a não ser que alguém abrisse a porta, os portões. E eles não iriam abrir os portões para o povo de Deus, porque eles viam o povo de Deus agora como inimigo. Porque Deus, aquela terra, Deus tinha dado a terra em promessa, em conquista. Então, a partir desse momento, nós podemos observar o quanto é importante nós entendermos. Agindo em prol do Deus estava agindo em prol do povo dele. E confiantemente, nós temos que agir de acordo com a vontade de Deus. E havia naquela cidade uma prostituta chamada Raabe, uma mulher que, perante os homens, era uma pessoa sem nenhuma sabedoria. Tinha um viver que era desprezado por todos. Aquela cidade jamais imaginou, aquele povo daquela cidade, que aquela mulher tivesse aquela sabedoria que ela demonstrou. Porque foi a única, juntamente com a família dela, que foi salva. Porque ela soube agir com sabedoria. Então Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. As coisas inteligentes para envergonhar exatamente aqueles que se acham fortes. Então todos imaginavam que aquela mulher era fraca. As pessoas buscavam humilhar ela por causa da vida que ela vivia. Ela morava em cima da muralha. A casa dela era em cima da muralha, não era nem dentro da cidade. Morava ali sozinho. Vivia sua vida de pecado. Ela não pertencia ao povo de Deus, mas ela tinha conhecimento de que o povo que estava vindo na direção de sua cidade era o povo que tinha um Deus, que era Deus nos céus e na terra, e que já havia derrotado os outros inimigos pelos quais eles haviam enfrentado antes de chegar ali nas proximidades daquela cidade dela. Então ela já imediatamente já tem certeza, porque ela confirma isso para os espias. Ela já tem toda a convicção de que aquele povo, por causa do Deus que eles servem, eles iriam vencer. Ela não sabia a forma, no meio pelo qual Deus iria realizar. Deus apenas disse a Josué para que ele arrodeasse a cidade, as muralhas. Uma distância, lógico, que as flechas do inimigo lá em cima da muralha não atingissem nenhum dos soldados. Olha, você vai caminhar, vai arrodear essa cidade uma vez por dia, e no 7º dia 7 vezes. E aí as muralhas vão cair. Então isso, para o mundo, parece loucura. Mas é essa loucura que o mundo imagina de Deus, que Deus usa exatamente para envergonhar aqueles que se acham fortes e sábios nesse mundo. Deus pega as pessoas simples, muitas delas, como diz a palavra aqui, incapazes, insensatas, e envergonha. Deus usa e envergonha aqueles que se acham tão entendidos. E Deus dá a pessoas simples, como os apóstolos. Muitos deles eram indoutos, não tinham capacidades, não eram formados,
os que eram mais aguçados em informação, os que eram mais inteligentes, era Mateus, porque era um coletor de impostos. Então, ele tinha umas instruções, era necessário, era bem instruído. Nós tínhamos o apóstolo Paulo, que era um dos mais sábios e entendidos entre eles, mas ele colocou toda a sabedoria humana que ele tinha como loucura, como esterco, considerou como esterco, em prol do conhecimento que ele passou a ter de Jesus. Então, isso é negar a si mesmo. A sabedoria humana, nossa sabedoria humana, o nosso saber humano, nossa maneira de pensar, humanamente falando, ela não é nada diante da grande e poderosa sabedoria de Deus. Deus não usou uma jumenta para repreender um profeta, Balaão? Deus é Deus. Ele criou todo esse universo. Tudo que há neles, nesse universo, foi criado por Deus. Criou o ser humano, o homem, a imagem e a semelhança dele. E ainda demonstrou amor por nossas vidas. Mesmo nós não queremos nada com ele, mesmo nós vivendo uma vida de pecadores em pecados, porque é assim que Paulo diz, que Deus nos amou, mesmo estando nós em pecados, e deu o seu próprio Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Aí você imagina, o mundo acha isso uma loucura, mas é essa loucura que envergonha aqueles que acham sábios, porque aquele que crê nessa loucura, entre aspas, pensada pelo mundo a respeito de Deus, é essa loucura que nos salva. Por isso Paulo diz que o Evangelho de Deus é loucura para os sábios desse mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Aí aquela mulher, Raabe, uma prostituta, ela estava lá. Ela não imaginava que iriam bater na sua porta aqueles dois espias. Os dois espias entraram disfarçados na cidade, avaliaram a cidade, as condições como era por dentro da cidade, como era a defesa, a quantidade de soldados, eles tinham as armas, enfim. Fizeram toda a análise da cidade, mas foram notados. E eles então começaram a buscar um caminho para se esconder, para não serem pegos, porque se eles fossem pegos, eles seriam mortos, e as informações necessárias que era preciso que ele levasse para Josué, não iriam levar. E então eles começam a andar pelas muralhas. E aí ele encontra uma casa nas muralhas. A casa de quem? De Raabe, da prostituta. E ele entra lá. E então eles entraram com pressa. Ela, na sabedoria dela, a respeito do conhecimento que ela tem do que está para acontecer, do que Deus está para realizar, ela tem a percepção de que aquele momento é um momento único na vida dela para ela escapar da morte. Ela e toda a família dela. Então o que ela faz? Ela esconde os espias no sótão da casa. E lá chegam os soldados, dizendo para ela: olha, nós sabemos que você recebeu dois espias aqui, e nós queremos saber, cadê eles? Os soldados já sabiam
que os 2 espios já tinham passado. Eles imaginavam que tinham passado pela casa dela. Mas eles estavam lá dentro. E ela disse, não é verdade, eles estiveram aqui. Mas já se foram. E se vocês se apressaram, vocês vão conseguir pegar eles. Aí os soldados vão e saem da casa dela e se apressam na direção em que ela disse que os espios haviam ido. Então ela usou dessa artimanha. Por quê? Ela estava buscando salvar a vida dela. Ela precisava ter um argumento de negociação. O reino de Deus é ganhar força. Homens e mulheres simples, que para o mundo não tem valor nenhum, são as pessoas que mais têm surpreendido quando nós lemos a Bíblia. Pelas respostas, pelas palavras, pelas ações, atitude delas. Em meio a uma grande adversidade, em meio a um problema, a uma luta, elas agiram de uma forma surpreendente, demonstrando uma fé tão grande diante de Deus, que chegou até deixar Jesus admirado. E não foi só uma vez, não. Foi a mulher cananeia, foi o centurião. Então são exemplos de pessoas que, embora fossem desprezada, humilhada, rejeitada pelo mundo, de certa forma, com exceção do centurião. O centurião tinha uma posição bem elevada, era um homem de autoridade, mas ele demonstrou humildade, simplicidade e discernimento da autoridade que Jesus tinha para que pudesse socorrer o criado dele, que estava doente em casa. A mulher cananeia não tinha direito nenhum às bênçãos que pertencia ao povo judeu. Mas ela usou de uma sabedoria tão grande que Jesus se admirou. E disse, ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme o que você deseja. Vá em paz para a tua casa. E quando ela chega em casa, ela encontra a filha liberta. Então, nós estamos olhando exemplos. Exemplo onde Deus, ele pega aquilo que é para o mundo loucura para envergonhar aqueles que se acham tão sábios, tão entendidos. Deus usa aqueles que para o mundo é fraco para envergonhar aqueles que no mundo se acham tão fortes, tão superiores. Então, aquela prostituta, ela era considerada fraca. As pessoas consideravam ela uma pessoa desprezível. Ela era rejeitada pela a sociedade em que ela vivia, pelo fato da vida que ela escolheu a viver. As razões e os motivos não convém a nós pensarmos que levou ela a viver aquela vida. Mas ela estava ali consciente. Ela enxerga o momento, a oportunidade na vida dela de mudar a vida dela. Quando os soldados saem da casa dela, aí então ela vai lá e manda os espias descer do sol e aí conversa com eles. Olha, eu ajudei vocês a escapar. E eu sei que vocês estão vindo aí e que o Deus que vocês servem é Deus nos céus e na terra, é poderoso e que vocês vão vencer. Que a vitória está com vocês. Que Deus já deu a vitória a vocês sobre o nosso povo. Ela já tinha essa convicção. Porque as notícias já haviam chegado antes mesmo de Josué chegar naquela cidade. A notícia já tinha percorrido
todo o povo daquela terra, todos os moradores daquela terra, que Deus deu por herança, que habitavam naquela terra, todos eles já tinham notícia de que estava vindo um povo protegido por Deus, que criou os céus e a terra, e estava tomando posse de toda aquela terra e expulsando todos os seus moradores. Eram inimigos. Deus deu a promessa. E cabia àqueles a quem Deus escolheu, diante da graça manifestada do poder de Deus, expulsar todos aqueles inimigos e destruir aqueles inimigos. Você pode não compreender, não querer aceitar, não entender. Mas você precisa compreender e entender que Deus é Deus. E só Ele é Deus. Ele faz e desfaz. Ele é assim, Ele dá vida e tira. Ele que é o dono de tudo. Ele que é o soberano. O Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que neles há. Ele que domina sobre todos os reinos deste mundo. É uma ilusão os reinos deste mundo acharem que estão no controle das situações do mundo. Então não. Quem está no controle é Deus. As coisas estão caminhando de acordo com o que Deus está permitindo para que o plano de Deus e as promessas de Deus venham ser validadas diante de todos eles no momento oportuno que Deus reservou. É tanto que eles perseguem o povo de Deus, achando que estão fazendo uma grande conquista. Pelo contrário, estão buscando a sua própria destruição. Aí Raabe negocia com os espias. Olha, eu ajudei vocês. Eu fiz um favor a vocês. E o que eu quero em troca é que você poupe a mim e a minha família quando vocês adentrarem para destruir essa cidade. Aí os dois espias deram a palavra. Você coloca aí um pedaço de pano vermelho na sua janela, pois esse será o sinal. Você pega toda a tua família e traz para dentro de casa, porque os pais dela, pais, irmãos, não sabemos quantas pessoas ao todo, não moravam com ela. Eles moravam na cidade. Ela morava na muralha, sozinha. Qual o argumento que ela usou para convencer os seus familiares a entrarem e ficarem naquele dia na casa dela? Nós também não sabemos. Uma coisa é certa: a nos livrar. É essa sabedoria de Deus que nós temos que ter. E procurarmos usar essa sabedoria para nós nos livrarmos de perdermos a vida eterna em Cristo Jesus. Ela foi sábia, ela convenceu os familiares dela a ir para a casa dela e ficar lá na casa dela e não sair. Os espias contaram para Josué o que aconteceu, que eles deram a palavra de que eles não iriam destruir a vida daquela prostituta chamada Raabe. E mediante todas essas circunstâncias, Josué garantiu e orientou a todos os soldados: olha, aquela casa que fica em cima da muralha, que tem um sinal de um pano vermelho na porta, na janela, vocês não entrem e não destroem aquelas pessoas, porque elas fizeram um benefício a nós, aos nossos homens, que viemos para espiar aquela terra. E eles cumpriram ali todo aquele ritual que Deus deu a eles,
de rodear a cidade uma vez por dia, 7 dias, e no 7º dia 7 vezes. Quando chegou no final de cumprir exatamente a orientação de Deus, as muralhas vieram abaixo, sem que nenhum soldado tocasse nelas. O agir de Deus é muito mais além do que você possa imaginar. Como diz a palavra, Deus é poderoso para nos conceder muito mais do que nós precisamos e do que nós pedimos a Ele. Você acha que esse Deus, a quem nós anunciamos, a quem os apóstolos anunciaram, a quem os profetas, os reis falaram dele, a quem nós encontramos referência aqui nas Escrituras, a respeito desse Deus, você acha esse Deus um Deus fraco? Se você acha que ele é fraco, o insensato é você, o louco é você. Você acha que os planos dele podem ser confundidos, invalidados? Não. Ele tem honra, e ele honra sobre a palavra para cumprir. O que ele diz se cumprirá. Nenhuma de suas promessas deixará de ser cumprida. As promessas de Deus são imutáveis. É impossível que Deus minta. Então, ele prometeu, Jesus prometeu retornar a essa terra, a estabelecer o reino dele sobre essa terra. Mas antes nós temos de o quê? Nos apegarmos a ele. Nós temos que crer. Nós temos que colocar nossa vida nas mãos dele, como Raabe coloca a vida dela agora nas mãos daqueles 2 espias que representavam ali o povo de Deus. Ela confiou, porque ela tinha um argumento que dava essa segurança e confiança a ela, de que ela não seria destruída. E Deus fez muito mais. Porque as Escrituras nos revelam e nos mostram o que aconteceu. Jericó foi destruída, o povo foram, todos eles mortos, destruídos, com exceção somente de Raabe e a família dela, que estava dentro de casa. Aí Raabe, com a família, passa a caminhar junto com o povo. E passa a conviver junto com o povo de Deus. Esquece o passado, deixa o passado para trás, aquele passado de fracasso da vida dela, de humilhação, ela deixa toda para trás. Não existe mais o povo, não existe mais a cidade dela. Ela agora tem um novo povo, ela agora passa a ter um novo viver. Ela não continua vivendo a vida que ela vivia, ela muda de direção de vida. Conhece um judeu e casa-se com ele, e ela entra para a história. Entra para a história, se tornando a única mulher que era antes prostituta a fazer parte da genealogia de Jesus. Aí você compreende agora o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que aquilo que o mundo, que aquilo que Deus faz, que parece loucura para o mundo, é para envergonhar aqueles que se acham sábios. Que Deus pega os fracos desse mundo para envergonhar os fortes desse mundo. E ele continua dizendo, Paulo continua falando, ele escolheu, Deus, ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante. Do ponto de vista do mundo, Raabe era insignificante. Do ponto de vista de muitos aqui nessa terra, nós somos insignificantes. Mas Deus escolheu. Nós agradecemos por Deus ter nos escolhido. Foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos. Foi Deus que nos escolheu. Ele nos escolheu.
nos separou, transportou nós do reino das trevas para o reino da luz dele e nos garantiu a promessa de vida eterna e de reinar com ele no reinado dele, que em breve será estabelecido sobre a face dessa terra, onde ele vai dissipar, tirar, destruir da face dessa terra todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Todos os que não creram nele, que não servem a ele. Então você não está preocupado com o teu futuro? Você deveria estar preocupado. Não é preocupado com o dia de amanhã, é com o teu futuro de vida eterna. Porque você não morre. Deus te criou como ele é. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Assim como Deus é eterno, nós somos eternos. A nossa alma é eterna, não morre, nunca morre a nossa alma. Está lá a comprovação na parábola do rico e Lázaro. Veja se o rico, mesmo vivendo a vida dele ímpia aqui na terra, se depois que ele morreu para esse mundo, se no mundo eterno, no mundo espiritual, veja se ele estava morto. Não estava. Estava consciente de tudo que estava acontecendo com ele e ainda tinha todas as lembranças da vida que ele havia vivido aqui na terra e das pessoas que ele conhecia, inclusive os seus 5 irmãos, que ele queria que não viesse para o lugar em que ele estava. Mas nada ele podia fazer mais pelos seus irmãos. E nem por ele. Porque ele teve a decisão. Ele teve a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de você fazer uma escolha como Raabe fez. Para escapar e salvar a tua alma em Cristo Jesus. Você acreditar no agir de Deus. Deus não age pela lógica humana. Deus ele cria meios, circunstâncias em nossas vidas para que nós sejamos alcançados por meio dessa graça demonstrada pelo amor de Deus, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para trazer-nos remissão dos nossos pecados. Porque sem remissão de pecados não há salvação. Então era necessário que fosse derramado o sangue de um justo para o perdão dos pecados de muitos. Porque só recebe o perdão quem crê, quem acredita. Então, é como diz aqui o apóstolo Paulo, que o chamado e a vocação dos santos. Santos quer dizer separados. Santo não quer dizer sem pecado, não. Santo quer dizer separados. Nós fomos separados para um chamado, para uma vocação de seguir a Jesus em busca da nossa própria salvação, em busca da vida eterna com Deus. Então ele diz aqui, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Deus faz isso para que ninguém se venha se vangloriar, se achar mais do que Deus. Satanás quis se achar ser mais do que Deus. E veja o que aconteceu com ele. Foi expulso dos céus, vive nas trevas, está condenado ao inferno. E o inferno está condenado ao abismo. Depois do julgamento final, vai ser jogado no abismo, o inferno, com todos aqueles que estão lá no inferno. O diabo e todos os que preferem e acham que Deus não existe, que tudo isso que os cristãos, os filhos de Deus, que estão colocando em prática o seu chamado e a sua vocação como filho de Deus, pregando o Evangelho, você acha que isso é loucura? Pois é, essa loucura de Deus vai envergonhar a tua sabedoria humana. Porque vai acontecer como aconteceu. E os exemplos estão aqui. De pessoas insignificantes que Deus usou
de uma forma tremenda para envergonhar aqueles que se achavam mais importantes do que essas pessoas. Por isso você não deve tratar as pessoas com indiferença. Você não deve julgar as pessoas pela aparência. Você não deve julgar as pessoas pelo fato delas não terem as condições financeiras que você tem, não terem as roupas que você tem, não ter a vida que você tem. Isso não é nada. Isso é passageiro, isso é coisa deste mundo. Jesus disse: nós não temos que estarmos preocupados com o que havemos de vestir, de comer e de beber. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. O nosso Pai sabe que nós precisamos disso. Foi o que Jesus disse. E Ele então nos dará. Deus não vai deixar você desamparado, nem abandonado. Se você crer e confiar na promessa dele, você vai passar por aflições, por lutas, porque Satanás vai sempre lutar para que você não alcance a essa promessa. Mas se você permanecer firme, fiel, perseverante, você alcançará, porque Deus é contigo. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É hora do povo se despertar, porque estamos chegando àquele momento mais importante da história dessa humanidade. Como aconteceu, sempre nós falamos desse exemplo, com Noé. Imagine quando Noé, ele completou, quando ele concluiu aquela arca, no momento em que ele concluiu, que ele terminou, que ele viu que estava pronto. Agora imagine a expectativa dele. O povo, ninguém acreditando, o povo zombaram ele 120 anos, criticaram ele, humilharam ele, é como diz aqui a palavra de Deus aqui, ó. O apóstolo Paulo usa até essa palavra, ridicularizaram Noé, achando que ele era louco, insensato, acreditar numa história dessa. Pois é, você pensa assim como aquele povo, aí você se pensa igual aquele povo, você vai ter a mesma consequência que aquele povo teve. Foram destruídos. Mas se você pensar como Noé, você vai lutar em prol da sua vida eterna em Cristo Jesus. Aí vai abrir mão de si mesmo, de sua vontade, do seu viver, de regalia, de luxúria, de pecado nessa terra, e vai se separar para Deus, tendo um chamado e uma vocação de Deus na sua vida, sendo separado para Deus. Raabe soube usar a oportunidade para salvar a vida dela e os seus familiares. E a ação dela e a atitude dela teve resultado positivo. Que prova ela tinha? Só as palavras dos dois espias que estavam ali espiando aquela terra, aquela cidade, e que eles vinham para destruir todos. Mas ela soube encontrar uma solução. E a nossa solução que nós temos que encontrar, e que nós havemos de encontrar, é em Jesus. Só Jesus, que morreu por nós na cruz. Ele é o caminho. Ele mesmo afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não tem outro, não existe atalho para os céus. Não existe. Não existe purgatório. Depois que você fechar os olhos para essa terra, o seu destino eterno já está definido. Nada poderá mais mudar o seu destino eterno. A escolha que você tem que fazer é enquanto você ainda em vida aqui pode fazer. Por isso você tem que se despertar a crer nessa palavra, porque a salvação é para aqueles que crêem. É para aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que confessa com sua boca, crê com seu coração e passam a viver a vida cristã
tomando como exemplo a vida de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. É dessa forma, por isso está aqui escrito. É por isso que Jesus, ele nos orientou a examinar de maneira criteriosa as Escrituras, em busca da vida eterna e em busca de todo conhecimento a respeito dele. Porque é por meio dele, por intermédio dele e por ele que vamos alcançar essa vida eterna. Se nós perseverarmos nele, estivermos nele, perseverarmos nele, e ele estiver em nós. Ele disse, as minhas palavras estiverem em vós, e eu estiver em vós, pedireis o que quiseres, e vos será dado, e vos será concedido. Mas essas palavras têm que estar em nós. Nós temos que estar nele. São palavras imutáveis, são promessas imutáveis. Jesus disse, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. O que o apóstolo Paulo está querendo despertar em nós aqui é para a grandeza e o poderio e a soberania de Deus em relação a que o mundo e a que as pessoas imaginam. Contrário, achando que Deus não é Deus. Olha para como o universo é governado. Se acha um acaso? Já foi comprovado cientificamente que o universo não se criou por meio de uma explosão. Todas as mentiras do diabo estão caindo por terra, estão sendo envergonhadas, porque o próprio Deus que criou os céus e a terra e que nos criou a imagem e a semelhança dele está usando a própria ciência para confirmar a obra dele, a obra de Deus. Então, não seja como aqueles insensatos que chegaram para Jesus e diziam assim, mostra-nos um sinal e nos basta. E Jesus disse, nenhum sinal vos será dado, além daquele que já foi mostrado a vocês. E que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus estava referindo à morte da cruz. Não adianta querer pedir sinal a Deus. Ah, Senhor, mostre-me um sinal na minha vida, na minha casa, na minha família. Não. Você tem que crer pela fé. Você tem que crer como Raabe creu. Ela creu. Ela tinha já as notícias de que aquele povo, ninguém conseguia vencer aquele povo. Ninguém consegue vencer a Deus. Ninguém consegue vencer a quem Deus coloca a mão sobre ele. Não adianta você querer ridicularizar, envergonhar, humilhar os que estão servindo a Deus. Porque não tem a tua sabedoria humana, mas Deus usa exatamente essas pessoas que não tem a sabedoria humana, mas tem a sabedoria de Deus. E Deus usa para envergonhar aqueles que se acham sábios. E Deus pega os fracos desse mundo para envergonhar aqueles que se consideram fortes. Se consideram, entre aspas, como seres humanos que tivessem algum poder. Por causa de sua posição ou do seu status. Isso não vale nada diante de Deus. Deus pode cortar a tua respiração a hora que Ele quiser. Pode acontecer qualquer coisa nesse mundo que pode tirar a sua vida de repente, como aconteceu essa praga maldita chamada Covid-19, que levou a vida de milhares e milhares de pessoas neste mundo. Tanto pessoas simples, humildes, pobres como ricos. Não escaparam, nem a riqueza do rico conseguiu fazer eles escaparem. E muitos ainda estão morrendo em consequência dessa doença. E isso aí é apenas o começo do pior daquilo que está para vir. Coisas muito mais piores estão para vir, segundo o que a palavra de Deus nos diz. De tão pior que é,
que as pessoas vão bater no peito e vão desejar nunca ter nascido. Isso não aconteceu ainda não, mas está para acontecer. Mas que antes que aconteça, Deus vai levar o que são deles. Deus vai arrebatar o que são deles. Ou vai levar antes do arrebatamento, para guardar lá, até o momento do arrebatamento, da ressurreição para a vida eterna, ou leva antes, ou vai levar no dia do arrebatamento. Mas o que são de Deus, os que abriram mão das coisas deste mundo, da sua própria vida, em prol da vida de Jesus, do Evangelho, esses serão salvos. E aí quem ficar aqui nessa terra, aí vai saber. Aí vai se arrepender tarde demais. Aí vai ter o conhecimento. Aí vão se lembrar das oportunidades que tiveram, que ouviram a pregação do Evangelho e não creram. Tiveram a oportunidade e não creram. E aí vão sofrer as consequências, porque vão experimentar a ira de Deus sendo derramada sobre a face dessa terra. E ai daqueles que estiverem aqui experimentando essa ira de Deus. Você acha que a justiça de Deus não vai chegar? Que você pode abrir a sua boca e falar o que você acha e pensa a respeito de Deus e pode tratar as outras pessoas da maneira que você acha que deve tratar, humilhando, desprezando, procurando ridicularizar as pessoas que estão servindo a Deus, ou ao teu próximo, às outras pessoas, você se achando melhor, mais importante do que os outros. A grande decepção está guardada para a tua vida. Se você não fizer igual a Raabe, não buscar um meio de salvar a tua vida. E o único meio de salvar a tua vida é por meio de Jesus Cristo, por meio de você crer. Naquilo que o mundo acha que é loucura para Deus, mas aquilo que o mundo acha que é loucura para Deus, para nós é o poder de Deus que salva nossas vidas. E que salva a vida sua também. Deus quer salvar a sua vida. Deus também quer salvar a sua vida. Não importa como você tenha vivido até hoje. Não importou. Deus não levou em conta a vida de prostituição que vivia Raabe. Deus se importou com as palavras dela, com a atitude dela, de querer salvar a vida dela e dos seus familiares. E pelo fato dela ter estendido a mão aos 2 homens de Deus, que era espia, procurando protegê-los de serem mortos. Ou seja, realizando um favor em prol da obra de Deus. Então, se você tem a oportunidade de fazer algo em prol do reino de Deus, faça, porque Deus vai te recompensar. Só Deus tem esse poder de te recompensar. Não espere a recompensa de homens, espere a recompensa do Pai Celestial. É essa que é segura. É essa recompensa que é inabalável, que não muda, que não pode ser negada, porque foi prometida por um Deus que honra a palavra, que vela sobre a palavra para cumprir. Então, não se admire e não se apegue à sabedoria humana. Não se ache mais importante do que ninguém. Não se considere uma pessoa melhor do que os outros. Porque Deus te conhece por dentro. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece os teus desejos. Deus conhece você, porque Ele te criou. Os olhos de Deus estão dentro de você, que é o Espírito dele, enxergando tudo, até o que você pensa, antes de você pensar, até o que você vai falar, antes de você falar, Deus já está sabendo. Nada passa desapercebido diante de Deus. Não pense que você pode viver a vida que você acha que deve viver de qualquer jeito, sem que Deus esteja ali percebendo, vendo, e que Ele vai levar em consideração no dia do julgamento, ao qual você vai ter que passar por Ele diante de Deus. Aí diante dele vai ser ali colocado em transparência toda a tua vida,
E aí que palavra você vai ter? É como diz a parábola que Jesus citou, do homem que se achou tão importante por ter tanta riqueza, que disse para a alma dele: descansa minha alma, desfruta de todos os bens que você tem, porque nós temos comida agora para muitos anos. Aí Deus disse: louco, se hoje Deus te pedir a tua alma, o que você tem para dar em troca? E se Deus pedir a tua alma hoje? Hein? Se Deus cortar a tua vida hoje, a tua respiração, o que você tem para negociar com Deus? O reino de Deus é ganhar força. Se vocês olhar as parábolas que Jesus citou a respeito do reino de Deus, sempre havia uma negociação. Alguém estava sempre negociando tudo que tinha em troca de algo mais valioso. É assim que é o reino de Deus. Você tem que abrir mão de tudo que tem em prol de algo mais valioso. Isso é o quê? Uma negociação. O reino de Deus é ganhar força. Se você não se esforçar nesse sentido, você não vai alcançar esse reino. Então entrega a tua vida a Jesus. E viva para Ele, enquanto há tempo. Porque os dias estão acabando. O momento restante dessa dispensação da graça está chegando ao fim. E aí a porta vai se fechar. E depois que ela se fechar, não adianta você mais bater. Não adianta você mais chorar. Ranger os dentes. Não adianta não. Porque Deus não vai te ouvir. Porque Deus não vai estar mais presente aqui nessa terra. Até o dia que Ele retornar para estabelecer o reinado dele sobre essa terra. Então é hora de abrir os olhos. É hora do povo crer. É hora de você acreditar, por meio da fé, na palavra de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus. Examine as Escrituras de maneira criteriosa, em busca da vida eterna que está nela. E de todo o conhecimento a respeito de Jesus. Que a graça de Deus seja contigo. Que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Graças te damos, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais essa graça que o Senhor nos concede de nós podermos estarmos aqui examinando de maneira criteriosa a Tua palavra, por meio do Espírito Santo, para que sejamos edificados, consolidados e firmados em nossa jornada aqui na terra em Cristo Jesus, por meio da fé. E pedimos que o Senhor faça assim para com cada um dos Teus filhos que estão a nos ouvir, irão nos ouvir, Pai, em algum momento, por meio desse meio de comunicação. Em nome de Jesus, Pai. Olha para essas vidas, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo. Olha para aqueles, meu Deus, que desejam, almejam a vida eterna. Olha para aqueles que estão em sofrimento. Olha para aqueles que estão em angústia. Olha para essas pessoas que são desprezadas pelos outros, que são tratadas com indiferenças, que são humilhadas, que muitas vezes são até ridicularizadas por pessoas que se acham mais importantes e não são nada diante de Ti. Porque não somos nada diante de Ti. A Tua palavra diz que nós somos como trapos de imundície. É a Tua graça que tem nos alcançado e tem mudado a nossa vida e tem nos dado essa capacidade de discernir que o Teu Espírito Santo nos concedeu a Tua vontade e a salvação por meio de Cristo Jesus. E assim o Senhor continue, Pai, a realizar em nossas vidas esta obra tão importante de salvação por meio do Teu Filho Jesus. Alcança, Pai, essas vidas. Traz o alívio ao coração que precisa do alívio. Derrama o Teu bálsamo nesse coração cheio de dor, nesse coração cheio de feridas, cheio de mágoas, ressentimentos, nessa pessoa cheia de traumas. Tem misericórdia, Pai. Derrama a Tua graça sobre essas vidas. Alcança essas vidas, salva-as. Cria um meio, cria circunstância de que a Tua palavra chegue a essas pessoas. E o Teu Espírito Santo faça a obra a qual Ele está designado a fazer e convencer essas pessoas dessa verdade, Pai, no nome de Jesus.
Desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja. Desperta o teu povo. Para terem compromisso sério contigo, Pai. Com a tua palavra, com os teus ensinamentos. Conviver em Cristo Jesus. Conviver cristão. Exemplar. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Abençoa. Salva essa nação, salva esse país. Repreende, Pai, em nome de Jesus, toda a força do mal. Todos os principados e potestades, todo o príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus. Tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra os teus ungidos, contra a família de cada um. No nome de Jesus, Pai. Embaraça os planos e os pensamentos na mente de homens maus e perversos, que só planejam o mal contra os teus filhos, contra a tua igreja, contra o próximo. Tem misericórdia, Pai, daqueles cujo sangue foram derramados inocentemente. Faz justiça, Pai, em nome de Jesus. Faz justiça aos teus escolhidos, que clamam a ti dia e noite. Faz justiça, Pai, a essas pessoas cujos sangues foram derramados inocentemente. Faz justiça, Pai, porque esses sangues estão clamando a ti por justiça. Olha para a tua igreja, olha para o teu povo. Olha para aqueles que hão de ser salvos. Apressa, Senhor, em salvar essas vidas. Apressa em fazer justiça, Pai. Porque Jesus confirmou, Pai, o teu filho confirmou que o Senhor fará justiça e depressa. E nós estamos aguardando essa justiça tua, Pai. Em nome de Jesus. Abra os olhos, Pai. Traz de volta aqueles que são teus, que estão afastados. Crie meios, circunstâncias, para que essas pessoas caiam em si e vejam a necessidade de elas retornarem à presença do Senhor e a viver a vida em Cristo Jesus, como elas já viveram um tempo e agora não estão vivendo. Se afastaram. Perdoa, Pai, os pecados de cada um, Pai, no nome de Jesus. Não leva em consideração o que eles fizeram de errado, assim como o Senhor não levou em consideração o que o filho pródigo fez de errado. Mas o Senhor levou em consideração o ato de arrependimento dele e de ele retornar à casa do Senhor, na presença do Senhor. Então, olha para essas vidas, Pai. Alcança, tem misericórdia dessas almas. Aqueles que se acham perdidos, alcança elas, no nome de Jesus. Salva essas vidas, realiza um milagre, a cura, traz a providência que eles necessitam, Pai, nesse dia, no nome de Jesus, por meio de circunstâncias que só o Senhor pode criar para que isso aconteça. Faz isso acontecer, agindo o Senhor. Quem impedirá? Manifesta, Pai, a tua glória e o teu poder em favor da vida dessas pessoas que estão a receber esta oração, em nome de Jesus. Que a tua graça esteja sobre elas, a tua misericórdia os guardas e os proteja, no nome de Jesus. E o teu amor vem inundar os corações, para que eles possam viver uma vida de amor fraternal, de compreensão, de entendimento, uns para com os outros, no nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo, hoje e sempre, amado, no nome de Jesus. Deus abençoe Jerusalém, Deus abençoe Israel, Deus guarde e proteja Israel e Jerusalém, e prospere aquela nação peculiar dele, assim como faça com a igreja, no nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada, no nome de Jesus. Que o Senhor conduza você nesse dia em vitória, livrando você de todos os dados inflamados do maligno, de todas as setas malignas que são lançadas ao meio-dia por Satanás, de todos os demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Que o Senhor te defenda, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja de todo o mal que há nesse mundo, de todo homem mau e perverso, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde e proteja a tua casa, a tua família e a tua vida, e sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Fica com Deus, fica na paz, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.